Estudar o Êxodo, como nós temos visto, temos estudado desde o início deste livro, significa, de alguma forma, aprender a respeito da teologia da salvação, como ela é ensinada e revelada de forma embrionária, introdutória no Antigo Testamento. O Êxodo nos traz a introdução, a revelação introdutória de muitas doutrinas relacionadas à obra da salvação. Muitas doutrinas, como é chamado pelo calvinismo de doutrinas da graça. E nós podemos então perceber que a história de Israel, a história da saída do povo de Israel do Egito, não é simplesmente para falar da libertação de um povo, de uma etnia, de sua escravidão, mas para nos ensinar através dessa história verdades salvadoras, verdades teológicas, tirando o seu povo da escravidão, fazendo dele um povo livre, para limpá-lo, para santificá-lo, para purificá-lo e aperfeiçoá-lo para servi-lo. Então, o Êxodo também fala da santificação, temas, doutrinas teológicos, teologia que posteriormente vão sendo enriquecidas ao longo da revelação e no Novo Testamento tomando seu corpo, sua forma, seu conteúdo de uma maneira mais daí clara, principalmente em Jesus Cristo. Por isso que a história do Êxodo é a história da salvação. Por isso que não é errado dizermos que a história do Êxodo é a história da redenção, da salvação. E aqui nesse texto nós temos mais uma doutrina, mais uma teologia, mais uma verdade espiritual sendo ensinada para o povo de Deus, que é a respeito da redenção dos filhos, a respeito da redenção de Deus. De como a história do Êxodo, de como a saída do Êxodo ensina, revela a verdade teológica de que Deus está promovendo ali uma história de redenção, antecipando e antevendo e apontando para a obra da redenção a se revelar futuramente no Messias. Vejamos então como esse texto trata a respeito disso, sendo norteados pelo seguinte tema: ensinando sobre a redenção de Deus aos filhos por meio da consagração dos primogênitos. Primeiro, Moisés diz que os filhos devem ser ensinados que Deus é o nosso verdadeiro Pai. Então ele está lidando também com os egípcios como seus filhos, no sentido de criaturas de Deus. E aí, na sua posição e autoridade de Criador, está trazendo a justa punição, tirando os seus filhos, matando os seus primogênitos, para também deixar uma lição e uma verdade espiritual a ser pensada, analisada e crida, de que Deus é, como Criador, o Pai, o dono de todas as coisas, e se faz a nós, e faz de nós seus filhos, e se faz nosso Pai no âmbito espiritual quanto à nossa salvação. Daí está mostrando que, como Criador, ele teve toda a autonomia, toda a autoridade para julgar os egípcios, para trazer imediatamente o juízo, não esperar a eternidade, não esperar o juízo final. Os pais devem consagrar os seus filhos como expressão de que eles foram redimidos, então eles estão consagrando. Ora, o princípio presbiteriano do batismo dos filhos, do batismo cristão dos filhos da fé, os filhos da aliança, Deus está vindicando que ele é pai espiritual dos hebreus, e então ele está vindicando que seus filhos sejam consagrados a ele. Então os primogênitos representam toda a posteridade, todos que vão vir depois. Então o primeiro filho deve ser consagrado ao Senhor, uma cerimônia e um ato, e esta consagração, ela simbolizava, ela representava a dedicação, a consagração que os hebreus faziam de tudo que Deus estava lhe proporcionando como salvos. Uma família da aliança, uma vida da aliança, bens, e estes bens eram representados nos animais, além de vermos depois a própria oferta nas primícias de cereais, trigo e outros. O que é que Deus está fazendo? Dizendo para eles ensinar quem é o verdadeiro Pai. Se a Páscoa deveria ensinar qual é a verdadeira identidade, o rito da consagração dos primogênitos deveria ensinar quem é o verdadeiro Pai dos crentes. Deus é o nosso Pai. E como tal, devemos consagrar nossos filhos e ensiná-los a reconhecer e a amar a Deus como seu verdadeiro Pai, como seu Criador e como seu Salvador. Eles devem ensinar os seus filhos que Deus providenciou uma
um redentor, uma redenção substitutiva, um salvador substituto para eles, para tomar o seu lugar, de que Deus havia providenciado um redentor para eles. Ensinar a respeito do redentor substituto, aquele que deu a sua vida para que eles estivessem vivos. Veja que conteúdo fantástico. Os pais deveriam, então, depois dos filhos crescendo, eles deveriam dizer: porque nós consagramos os filhos, porque você está vivo, porque Deus poupou a sua vida ao providenciar um substituto para lhe salvar. Para ele não ser morto, como filho da jumentinha, ele então deveria ser resgatado pelos seus pais. Um preço monetário, um preço em dinheiro, que na realidade aí é peso de prata, deveria ser pago pelo seu resgate. Agora preste atenção numa coisa: o filho do homem é comparado ao jumento. Ambos são impuros, que também são impuros como jumentos. Merecem morrer, assim como o jumento, mas não será pelo resgate, pelo resgatador, pela remissão. Aqui a simbologia espiritual ela fica clara, ela fica pujante. Esses animais impuros representavam exatamente o pecado. E o que é o homem? Pecador, merecedor da condenação de Deus. Se há salvos, se há remidos, é pela graça providenciada. Ensinava o filho, ele vendo os bichos morrer diante dele. E dizia assim: sabe por que você está vivo, meu filho? Porque Deus teve misericórdia de você. Deus, como seu pai, providenciou resgate para você. Redentor, um remidor para você. Olha como é que os filhos eram ensinados. Então eles deveriam ver isso, eles deveriam atestar isso, experienciar isso e ouvir porque estavam vivos, porque houve um resgate, uma remissão. E com isso eles estavam aprendendo a respeito da salvação do Cordeiro Jesus Cristo. E por último, então, o texto nos diz que os filhos deveriam ser ensinados a respeito da mensagem da redenção, para que ela estivesse no seu coração e na sua vida. Eles deveriam, então, fazer daqueles ensinamentos um modo de viver. Aquilo deveria moldar. Servo do Senhor, seu Pai é Deus. Sua vida deve ser moldada, regida por essa verdade espiritual que sobrepuja todas as outras, que é o lastro, a base e o fundamento de todas as outras. Você é um crente, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, você é herança do Senhor, ao Senhor pertence. Então eu devo lhe ensinar a viver como servo do Senhor, como filho de Deus. Por isso eu lhe consagrei ao Senhor, porque a Ele pertence. Então essa verdade deve moldar a sua vida. Isso será como sinal na tua mão, por frontal entre teus olhos, porque o Senhor com mão forte os tirou do Egito. Essa ideia, a sua vida deve ser moldada, transformada por essa verdade espiritual. Esta era a maneira como os israelitas deveriam ensinar a respeito da redenção dos filhos, a partir da reflexão de como eles experimentaram a redenção ao sair do Egito. Isso, meus irmãos, traz alguns ensinamentos importantes para nós. Eu deveria consagrar o seu filho ao Senhor, seus bens ao Senhor, sua vida e sua família, mesmo que eles continuassem a usufruir, a desfrutar, a permanecer sobre suas posses, mas sabendo que elas não pertenciam finalmente a eles, mas deveriam usar e se relacionar como administradores e mordomos para a glória de Deus, sabendo que eles não eram donos, mas apenas mordomos, administradores, porque tudo aquilo pertencia ao Senhor, a sua própria vida, família, os filhos, os bens que o Senhor lhe confiou. Esse é o objetivo da consagração. Então, em Jesus Cristo, isso fica claro quando Deus entrega o seu próprio Filho e através de Jesus Cristo nos conscientiza que somos feitos então povo de Deus, filhos de Deus em Cristo, resgatados para consagrar e dedicar tudo que temos ao Senhor. Então o que é que Cristo inaugura na ressurreição? Por que Ele é o primeiro? Por que Ele é o primogênito? Porque Ele é o primogênito da nova vida, da nova era, da nova criação. Onde está a nova criação? Ela começa exatamente com a ressurreição de Cristo. Porque Cristo, Ele ressuscita com um corpo que é o início da restauração de todas as coisas. É o corpo da nova vida, é o corpo da vida eterna, é o corpo físico, é o corpo ressurreto para o novo céu e a nova terra. Então Ele inaugura a nova natureza humana, a natureza humana que não se destrói, que não se corrompe, que não se destrói, que não morre, que não se desfaz. Então Ele inaugura a natureza humana, a nova natureza humana. Então Ele é o primogênito da criação e o primogênito da redenção.
porque ele inaugura a nova vida. Então, seu corpo é o corpo da nova natureza, mas trazendo também a nova forma de vida nessa natureza, vida plena, a vida eterna. Então, por isso que ele é chamado de o primogênito. Então, nosso objetivo como pais é ensinar os nossos filhos a se parecerem com Deus, na pessoa do Filho, a se parecerem com Jesus, a aprenderem sobre Jesus, a aprenderem sobre Deus na pessoa do Filho. Isso então implica, nossa segunda aplicação, de que nós devemos consagrar a Deus tudo que somos, tudo que temos, porque não pertence a nós. Consagrar os nossos filhos, educando e ensinando-os para conhecer e amar a Deus, dar com os bens que o Senhor nos confere para promover o seu reino e promover a sua glória. Devemos administrar as coisas que o Senhor nos confere para que o nome dele seja conhecido no mundo. Consagrar a vida que temos, a própria salvação que temos ao Senhor. Este rito fala da consagração a Deus, no reconhecimento de que é dele. Conduzimos a nossa vida pelos princípios da lei de Deus, da palavra de Deus. Conduzimos a nossa família pelos princípios da palavra de Deus, pelos princípios do Evangelho, para que Cristo seja conhecido, moldado, identificado na nossa família. Para que a nossa família tenha a cara de Cristo, nossa vida tenha a cara de Cristo, nossa casa, nossa família tenha a cara de Cristo, nosso trabalho tenha a cara de Cristo, nossos relacionamentos tenham a identificação com Cristo, tenha a cara de Cristo, tenha as características de Cristo, tenha o perfil da pessoa de Cristo. Esse é o objetivo. O Evangelho deixa isso muito mais claro para nós. E por fim, meus irmãos, esse texto aponta para nós o fato de que nós somos como pertencendo ao Senhor e devemos consagrar tudo ao Senhor.